partícula que a gente vai colocar aqui é um H cortado, né? Então, se eu agora digo que é H cortado ômega, né? E kappa e P é H cortado kappa, então essa relação aqui ela acaba sendo ômega sobre H cortado, então menos E2 sobre H cortado C2 e aqui mais P2 sobre H cortado ao quadrado. Então a gente sabe que no fundo, o D'Alembertiano, a parte do fator H cortado ao quadrado, quer dizer, H cortado ao quadrado D'Alembertiano, na verdade é menos E2. Então eu posso até passar o C2 para cá, né? Posso botar assim, H cortado ao quadrado, C2 D'Alembertiano é menos E2 mais P2C2. Então, se uma partícula tem massa de repouso nula, E2 é igual a P2C2. Isso deve ser zero para uma partícula de massa de repouso nula. Então isso significa que eu deveria ter o operador D'Alembertiano. Se o operador D'Alembertiano atua em cima de uma função, isso aqui me diz que o D'Alembertiano de F é zero, no fundo a relação de dispersão desse F é essa, como onda é essa relação de dispersão, ômega kappa C, como partícula é igual a PC. Então isso aqui é a relação de dispersão compatível se eu quero descrever uma partícula de massa nula. Então se eu quero descrever uma partícula de massa nula, o melhor operador que esse campo que deve atuar sobre o campo que vai se propagar é o puro D'Alembertiano. Então deveria ter D'Alembertiano igual a zero. Só que atuando em quem? Na parte longitudinal do meu campo. Então eu deveria ter isso aqui. D'Alembertiano atuando no A longitudinal mi igual a zero. Fala. Uma coisa que eu sou um pouco assim contra é a relação de de Broglie. Lambda igual a H sobre mv. Sei. E eu te pergunto o seguinte, eu quero admitir que existe a onda e partícula. Sei. Só com esse D'Alembertiano DF, que você botou pode um, pode outro, já não é suficiente para essa complementaridade onda-partícula? Só colocar o D'Alembertiano? Botando o D'Alembertiano ali, você botou... Sim, o D'Alembertiano é onda, é frequência e vetor de onda. Ou podia funcionar como partícula ali. Sim. Então, ali você já, só nessa expressão D'Alembertiano DF, você tem ali já a complementaridade onda-partícula. Sim. Você pode para onda, pode para partícula. Entendeu? E você não está precisando tirar do bolso lambda igual a H sobre mv. Sei. Não, eu diria o seguinte, eu acho que tem que colocar o H cortado, quer dizer, a mecânica quântica, porque na verdade é o seguinte, é o princípio da correspondência, você está no espaço-tempo. Então, para você está descrevendo uma onda, D'Alembertiano, tem DDT e gradiente, Laplaciano. DD2, Laplaciano, é isso que você tem. O que a gente sabe é que na mecânica, vamos esquecer isso aqui, então isso aqui é uma coisa. Agora esquece, vamos falar para a mecânica quântica. Na mecânica quântica, o operador de energia ele é justamente o IH cortado DDT. Então, a gente sabe que aquilo que é, quer dizer, a onda plana é elevado a IKx menos ômega t, essa onda plana ela pode estar descrevendo um fenômeno ondulatório. Está descrevendo a radiação eletromagnética que se propaga livre por aí. É IKx menos ômega t. Mas, se eu estiver pensando que o elétron é uma partícula, mas que tem está numa região em que ele se comporta ondulatoriamente, é elevado a IKx menos ômega t para descrever o elétron. Só que o elétron, ele não é só frequência e vetor de onda, ele é energia e momento. Então, quando você vai dar, eu pensaria assim, pensando também de uma maneira bem rudimentar, se você está dando uma interpretação de radiação para a matéria, então você vai transformar, você vai dizer que o momento dessa matéria é o vetor de onda, e que a energia dessa matéria é a frequência da onda correspondente. Então o H cortado é inevitável. Eu acho que aí não tem como esquecer do de Broglie. Eu vou dizer o seguinte, o que eu vejo é o seguinte, vamos dizer que eu sou um físico vegetariano, eu gosto de H cortado. Entendeu assim? H cortado, lembra? Mas eu gosto de onda, eu admito onda partícula. Sei. Entendeu? Onda partícula é uma coisa inadmissível você não admitir. Certo. Entendeu assim?
Agora, será que aconteceu? Mas então você admite onda-partícula, mas você não gosta do lugar cortado? Eu sou vegetariano. Tá. Quer dizer, a onda-partícula tem que admitir. Não dá para... Aí está errado. Então como é que você passa da onda para a partícula? Esquece o lugar cortado. Como? Como é que você passa da onda para a partícula esquecendo o lugar cortado? Esquece o lugar cortado. Não precisa, vamos dizer, não precisa daí, não. Ali, você quando fez o da Lambertiano, você fez o da Lambertiano é 2 menos P2 e ômega 2 menos K2. Quer dizer assim, o da Lambertiano... Você faz tudo isso sem isso aqui? O da Lambertiano, isso aí é uma outra história. Eu estou fazendo o ômega 2 e K2 em cima, quer dizer, o da Lambertiano, ele já tem, no da Lambertiano, a complementaridade de outra partícula. Você pode amar depois com E2, botando H, você caminha. Sabe, Dória, eu acho que ele tem, o da Lambertiano, ele traz a informação de onda, ele está te trazendo só o fato propagatório, mas ele está te trazendo a informação de que você vai poder interpretar aquela onda como uma partícula. Claro, isso aí só fica claro depois que você faz a correspondência de energia e momento com frequência e vetor de onda. Mas até então, quer dizer, o da Lambertiano ele só te fala da natureza ondulatória. Senão, eu acredito que Marx já teria descoberto o fóton. O pessoal só descobriu o fóton em 1924. Só em 24 que a noção de fóton ficou clara. Né? Uma coisa é o quantum de radiação eletromagnética, outra coisa é o fóton. Acho que a interpretação de partícula é bom. Essa é uma discussão que também tem ponto de vista. Né? Eu também vou dizer assim, eu estou tão viciado que eu talvez não saiba nem discutir essa questão de uma forma mais argumentada. Vamos pensar que posso discutir isso com você depois. Colocar para as pessoas, eu acho que talvez um dos grandes erros da física é botar lambda, ter forçado lambda igual a H sobre mv. Sei. Para a grande maioria, o grande exemplo. Claro. Talvez seja um dos grandes erros da física. Sei. Porque, inclusive, a gente cria, você precisa relacionar lambda com partículas. Sei. E o H entrou como uma lei dimensional, né? A lambda para mv, o H... Não acho que seja só isso, não. Acho que o H é uma constante fundamental da natureza que foi descoberta independentemente de onda partícula. Então vamos dizer o seguinte, tem uma constante fundamental da natureza que relaciona a energia com o tempo. 10 a menos 34 joules segundo. Isso é o H cortado. O que isso significa para nós? É uma grandeza fundamental, é uma constante fundamental da natureza. Então ela está criando uma escala entre energia e tempo. Então, está criando uma escala entre energia e tempo, que está acontecendo com a equação. Vamos explorar isso. Talvez, eu não sei o que levou de Broglie a pensar, mas talvez esse possa ter sido. Quer dizer, o fato da constante, as dimensões da constante H cortado, elas são muito evidenciadoras de que você tem, que ela vai fazer a ponte entre o espaço-tempo, que é energia e momento, com as grandezas ondulatórias, que são frequência e comprimento de onda. Eu acho que a constante de Planck, quer dizer, se você não gosta da relação de de Broglie, tudo bem. Mas então você tem que dar um destino para o H cortado, que apareceu na experiência da radiação do corpo negro, que apareceu na experiência do efeito fotoelétrico. Então, essa constante fundamental da natureza, que apareceu na série de Balmer, do átomo de hidrogênio, então essa constante estava flutuando por aí. Da onde é que ela vem? Então, que significado ela tem? Então, talvez seja difícil você desvincular de Broglie do H. Mas a pergunta é, suponha que você queira desvincular de Broglie do H, até onde você pode ir com isso? Você tem que dar um destino para o H. É uma constante. Então, o que eu vou ignorar? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Eu não posso ignorar essa constante. Essa constante colocou um padrão de relação entre tempo e espaço. Nesse tipo de argumentação, se você comparar o H com a constante de Boltzmann, a constante também foi importante. Claro. Mas o H não era que ele relacionou o lambda com o MV, o H tomou uma dimensão muito forte. Muito forte. Cara, peraí, cara, isso aí é de Boltzmann também, não? Quando você diz que cada grau de liberdade recebe pelo princípio da equipartição uma energia de um meio de capa T, cara, isso aí é tão forte quanto o princípio. Mas é tão forte quanto o HNI. É tão forte quanto. O HNI ninguém está discutindo, o HNI está aí. A questão é se o lambda, o petrolífero, o H do MV, tem a mesma dimensão como o da lei de Newton, que fosse o RA. Que daí tem uma dimensão muito forte. E daí vem o que o professor Lame estava falando. Que as pessoas botam e depois querem se justificar com o Higgs. Você botou o negócio na praça, daí está na praça, você vai justificar com tudo. Podemos levantar. Essa questão não é menor, nem está longe de ser trivial. Pode levantar essa questão em outro momento. Se alguém quiser participar dessa discussão, a gente pode. Todo mundo participar, claro. Vamos poder discutir no intervalo. É uma meditação, né? Pois é, pensar.
Vamos voltar aqui. Desculpa, eu vou voltar para a Terra um pouquinho, tá? Então, voltar aqui. O que significa isso? Então, isso significa que eu tenho alguém que tem D'Alembertiano nulo, então massa de repouso é zero. E alguém que tem parte longitudinal, então isso significa que eu estou trabalhando com espinho. Então, o conteúdo dessa equação está realmente me descrevendo uma massa nula com espinho zero. Beleza. Então, eu estou querendo ver até que ponto eu posso fazer isso usando o campo amigo. Vamos lá, substituir então isso aqui tudo pelo que ele é. Então, isso aqui é D'Alembertiano, e aí aqui fica Denis, sobre D'Alembertiano, atuando em Ani, igual a zero. Oi, fala aí. Você chamou dessa equação do D'Alembertiano só para a parte longitudinal. Depois eu vou fazer para a universal. Eu quero saber o seguinte: se eu quiser separar o spin zero e dizer eu tenho uma partícula de massa zero e spin zero, eu tenho que pegar só a parte longitudinal. Só a parte longitudinal. Se eu quiser o spin zero, sim. Porque ele tem rotacional nulo, então ele não pode ter spin. Aqui, ó. Isso aqui é uma divergência. Essa equação aqui, olha o que é essa equação. Denis atuando na divergência de A igual a zero. O que é a divergência do campo A? É justamente a sua parte, tá? É a parte do spin. É a parte sempre, é a parte invariante de Lorentz, é a parte do spin. Então, essa equação é isso. Então, olha o significado dessa equação, olha como é que essa equação é forte. Ela está dizendo que esse campo, que é a parte longitudinal, a parte longitudinal de um campo é a sua divergência. É gradiente nulo. Então, esse objeto aqui, ele tem gradiente zero. Então, esse objeto aqui é constante. Então, o φ não pode nem depender nem de t, nem de x. O gradiente dele no espaço não pode ter zero. Então, isso não se propaga. Isso é um campo constante. Congela. Se eu usar aquela equação para descrever o spin zero não sai do lugar. Ele não se propaga. Ele é um campo constante, ele irradia. Então, o caráter da irradiação está perdido. Então, se eu quiser usar o campo vetorial e buscar uma física para ele, ele congelou, ele trava, igual o computador, né? Travou. Claro, pergunta, posso fazer ele interagir com a matéria, mas eu estou no campo livre, eu quero descrever uma radiação livre que descreva um fóton, vamos dizer, eu quero descrever um fóton longitudinal. Então, a relatividade restrita não me permite. Tá? Livre. Por causa disso. Essa relação é muito forte. Se o gradiente de uma função é constante, se o gradiente de uma função é zero, isso aqui é constante. Então, esse campo ali, o máximo que ele pode depender linearmente de t e x, ele não se propaga. Esse campo aqui é um campo congelado. A parte longitudinal do campo é aqui que está o spin zero, é na divergência lá. Então, se eu pensar que isso aqui é o meu campo escalar, o teorema de Helmholtz, isso aí é a parte que tem rotacional nulo, né? Então, essa parte aí é a parte que não se propaga. Então, eu não consigo tirar uma boa física se eu quiser estudar dentro do ali só a parte de spin zero. Pedro, eu posso fazer isso. Eu estou fazendo um decreto que é invariante, que é covariante de Lorentz. Quando eu faço aquilo lá, aquilo ali não depende do sistema de referência. Aquilo ali é uma grandeza que está toda escrita no espaço dos hipóteses. Ela é covariante. Ela vale para qualquer referencial. Agora eu vou fazer o seguinte. E será que tem chance do spin 1 descrever alguma coisa? Então vamos tentar fazer agora a segunda pergunta. Eu quero descrever um spin 1 com massa nula. Fazer a mesma brincadeirinha, só que agora o que eu vou colocar é essa equação aqui do inverso. Vou pegar essa equação, quero descrever uma partícula de massa nula que tenha spin 1. Que eu sei que no espaço de Minkowski, o A transverso é quem carrega o setor de spin 1. Então, o que você queria fazer é testar se o longitudinal satisfazia o longitudinal. Isso, você podia satisfazer o Você longitudinal. começou daqui. Eu comecei daqui. Isso está mesmo. Entendi. Não demonstrei. Vamos supor que eu quero, a minha premissa é, eu quero descrever uma partícula de massa nula e spin zero. Então, a equação ela tem que satisfazer aquela parte daquela equação. Entendeu, Pedro? Porque aí eu sei, essa equação aqui, se isso aqui, se o D'Alembertiano é zero, é igual a BC. Então, significa que eu estou descrevendo a relação de relativística correta entre energia e momento, tá certo? E isso aqui me pesca o spin. Então, isso aqui me garante a massa e isso aqui me seleciona o spin. Então vamos lá, então vamos escrever isso aqui. Isso aqui é D'Alembertiano.
Quem é o A transverso Mi? Vamos usar o operador, é eta Mi menos DI sobre o lambertiano, a Mi igual a zero. Estou escrevendo agora a equação de ontem, para a parte transversa, porque o operador transverso atuando no campo a Mi. Então isso aqui vai me produzir lambertiano, a Mi. Isso aqui vai me produzir menos DI. Mas afinal, desculpa, o longitudinal estava de boa, né? Com o da lambertiano. Tá, boa. A onda toda aquele que não se propaga. Que não se propaga. Se empurra e não sai do lugar. Legal. A onda parada, a onda congelada, tá certo? Fotografia de mão. Tá bom? Vamos lá. Então como é que eu posso agora só fazer uma brincadeirinha com essa equação? Isso aqui é um termo da lambertiana, DI. Então eu posso escrever isso aqui como sendo DI, a Mi, menos DI, a Mi. Então o índice fica errado, esse é a Mi está certo. O índice fica embaixo, então esse índice fica em cima. Aqui é da lambertiana, DI, perdão. Isso aqui é DI, escrevendo assim, da lambertiana, é DI. A lambertiana é isso aqui, ó, DI. Então eu vou botar esse DI aqui, botar esse DI aqui. Eu posso escrever isso aqui dessa maneira também. DI aqui, tanto faz. Então vamos colocar esse DI em evidência. DI aqui, botar assim. Então esse termo aqui eu posso selecionar esse DI aqui. E aí a gente fica DI a Mi menos DI a Mi. Igual a zero. Como esse índice Mi é um índice livre, por variante, né? Nada me impede de eu jogar ele para sempre. Com esse índice, o índice Mi não, tá casado. Mas o índice Mi está solto aqui, está solto aí. Então nada me importa de multiplicar pela meta e levantar os índices. Então isso aqui na verdade eu posso escrever assim. Então a gente vê que essa equação, ela está me dando a seguinte informação. DI do a Mi. Eu posso até trocar o sinal. Vai ficar assim. DI do a Mi. Menos DI do a Mi igual a zero. Então essa equação, ela tem uma derivada segunda atuando no a Mi. De nenhum modo essa equação está congelando a onda. Tem uma equação com derivada segunda. Aqui não, tinha uma equação com divergência com a zero. O gradiente era zero. Antes era mais forte. Então essa condição aqui está me dizendo o seguinte. A propagação do spin pode ser que eu posso criar. Vamos criar essa grandeza aqui, que eu vou chamar de F mini. Posso botar os dois índices embaixo? Não vai, né? Posso até fazer assim. Não vai, trocar. Vamos definir esse objeto aqui. Definindo esse objeto, aquela equação, ela sai exatamente assim. É só quiser. O que eu posso fazer é trocar o Mi com Ni, né? Posso botar aqui, chamar esse índice de Mi, esse índice de Mi, esse índice de Mi, esse. Se eu trocar Mi com Ni nessa equação, todos os índices que tem à disposição para mexer, rerotular eles, e aí aquela equação adquire essa forma aqui, tanto faz. Então a equação que está descrevendo a propagação do spin 1 e massa nula adquiriu essa forma. Observe que para essa equação automaticamente aparece uma simetria. Essa equação ela não vem sozinha. Espera só, virou Mi ali, desculpa. Antes é só falar. Antes na outra ali. Aqui? Não, lá embaixo, que você acabou de apagar. Não era DI, a Mi, Mi. Era isso aqui. Ah, essa só não, desculpa. Só resolveu aqui. Só isso, certo? Vai. Bom, então o que a gente observa é que a propagação do spin 1, ela me dá uma equação, está aqui. Então essa equação aqui é uma equação tensorial. E o que é mais interessante, vamos olhar essa equação do ponto de vista do espaço de Minkowski, espaço euclidiano. A gente sabe que essa equação ela pode ser escrita assim.
DI F Mi0 igual a 0. Pegando a componente Mi igual a 0. Se a componente, esse objeto aqui é antissimétrico, então ele não tem componente 0, 0. Ele tem componente. Oi? Agora a gente passa pelo euclidiano. Agora eu vou projetar no espaço euclidiano, no setor euclidiano. Então, se isso aqui é 0, isso aqui só pode ser índice, porque aqui não pode ser nunca 0, só vai poder ser índice espacial. 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ficar DI Fi0 para 9. Isso aqui está me dando, isso aqui é um gradiente, é uma divergência. Isso aqui tem um caráter vetorial. No espaço euclidiano, isso aqui tem um componente 1, 2 e 3, é um componente x, y, z. Isso aqui também, x, y, z. Então, essa equação aqui é o divergente de alguma coisa. Já, divergente de W igual a 0. E agora eu posso pegar esse índice espacial. Então, eu vou ter dmi F Mi igual a 0. Então, daqui nós vamos ter D0 F0i mais DJ FJi igual a 0. Isso aqui. Vou fazer só uma coisinha aqui para apurar melhor os sinais. Vamos fazer a seguinte convenção. Esse cara aqui, ó, isso aqui, só para a gente acertar isso aqui, tá? Isso aqui é DI Fi0 igual a 0. Então, eu posso trazer esses dois índices para baixo. Nós sabemos que quando a gente abaixa o índice espacial, ganha um sinal menos. Quando a gente desce o índice temporal, não acontece nada, espaço de Minkowski. Então, essa equação ganha um sinal menos só. E posso trocar esse sinal, posso trocar esse sinal aqui também. Vou escrever isso aqui nesse aí é só uma questão de convenção. Eu quero chegar a essa forma da equação que é permitido usando a simetria. Se eu trocar o 0 com i, ganho um sinal menos, mas isso é igual a 0. E aí eu vou fazer a seguinte identificação. Eu vou dizer que essa componente F0i, eu vou identificar com esse campo W. E isso aqui, D de xi, isso aqui nada mais é do que o próprio divergente. A parte espacial do divergente. Isso aqui é o operador do divergente. Então, essa equação aqui está me dando divergência de W igual a 0. Onde eu associei W dessa maneira. A componente, então, F01 é o WX, F02 é o WY, F03 é o WZ, é o W3. Vou pegar essa equação aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos descer o 0 e vamos descer o I. Mas aqui ganha um sinal menos por causa da descida do I, a métrica. Aqui eu desço o J. E aqui eu desço o I. Então, eu desço dois sinais menos, não tem problema. Então, essa equação aqui, essa equação já me deu essa informação. Essa equação aqui está me dizendo que, basicamente, a derivada temporal desse objeto, então, menos D0 é 1 sobre C dt. Então, menos 1 sobre C ddt do W. Esse objeto aqui, ó, isso aqui é exatamente um rotacional. Se eu quiser isso aqui igual a 1, né, isso aqui nunca vai poder, né, isso aqui nunca vai poder ser 1. Então, se isso aqui é 1, isso aqui vai ser 2, 2, 3, 3. Então, eu vou ter D2 do F21 mais D3 do F31. Então, essa equação aqui, eu vou fazer isso aqui também. Esse objeto aqui é uma matriz antissimétrica, né, é um objeto de rank 2, no espaço tridimensional. Então, isso aqui tem componente 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Eu associo isso aqui a um vetor. Vamos dizer que isso aqui seja epsilon, j, i, kappa. E um vetor que eu vou chamar de, chamei aqui de W, vamos chamar de y kappa. Vou colocar isso aqui, só para colocar desse modo. Então, essa equação aqui, aí quando eu pego epsilon, j, i, kappa, dj, menos rotacional, pode parar. O FJI é igual a FJI. Estou dizendo isso. J e K, Y, K. Somado, claro. Né? Então, isso aqui vai ficar menos rotacional de Y igual a 0. Então, eu tenho uma equação que me diz que o rotacional, isso aqui para lá... Você definiu aí, né? Defini aqui para isso. Eu já posso definir assim, né? Não, também não posso assim, mas eu só para poder ficar mais. E aí, a gente tem que o rotacional de Y é 1 sobre C ddt do lado. Então, a gente tem essa equação aqui. Então, essa equação aqui está me dizendo que aquele campo tem divergência nula.
Esse campo aqui tem divergência nula, a derivada temporal dele dá o rotacional desse aqui. Então, esse sistema de equações é um sistema de equações que se propaga, equações não triviais. Claro que eu tenho que colocar uma outra coisa aí, que é a seguinte formação. Então, a equação do spin 1, ela naturalmente me criou um objeto F' que satisfaz a essa equação aqui, e essa equação aqui está me descrevendo a propagação de um conjunto de dois campos que satisfazem essas equações. Claro, todo mundo já está vendo pintando a equação de Marx, divergência de E igual a zero, rotacional de D igual a 1 sobre C. Eu posso definir isso aqui até como 1 sobre D, depois a gente acerta as constantes, mas basicamente é isso aqui. A variação temporal de um campo é fonte do rotacional, fonte do rotacional do outro, e esse campo tem divergência. Esse objeto aqui, devido à estrutura que o spin 1 gera para ele automaticamente satisfaz a essa função. Dmi f mi kappa. Dmi f kappa mi mais d kappa f mi. Isso aqui é identicamente nulo. Vamos substituir dmi a kappa menos d kappa mi aqui, fazer a mesma coisa aqui. Vamos gerar 6 termos que se cancelam mutuamente. Então eu tenho 0 igual a 0. Isso é uma identidade. Então, esse objeto aqui, essas equações aqui, elas aparecem como consequência da simetria. Isso aqui são chamadas identidades de Bianchi. E aí, claro, dessas equações, fazendo essas definições, eu vou pegar aquelas equações, vou pegar essa equação, por exemplo, com kappa igual a... Os três índices são livres. Ó. Mi e kappa são índices livres. Então eu posso pegar, por exemplo, o índice mi temporal, o índice mi espacial e o índice kappa espacial. Essa equação, se eu trabalhar essa equação, ela então vai me dar rotacional de W igual a menos ddt por y. E se eu pegar os três índices espaciais, essa equação vai me dar aqui o rotacional divergente, perdão, por y é igual a zero. Sobre C. Oi? Sobre C. Sobre C, provavelmente aqui, né? Sim. Tem que ser, né? Porque um C é W sobre C. Então bota um C aqui, não é isso? É isso que está dizendo, né? Ah, perdão, vou pagar aqui. Então eu ganhei um sistema de 4 equações dessa forma. Mas observe uma coisa interessante também. Vamos voltar a essa equação. Dmi f mi igual a zero. Vamos pegar essa equação aqui, perdão. Mais um teste, para a gente poder depois ilustrar o que a gente obteve aqui. Vou pegar a identidade de Bianchi, que é uma consequência imediata da simetria. Vamos aplicar, essa é uma equação, uma identidade. Então nada me impede de aplicar essa equação o D'Alembertiano do lado esquerdo. Então o primeiro termo vai ficar D'Alembertiano do f mi k. Esse termo aqui, ó, essa derivada bate aqui. Isso aqui é zero. Esse termo aqui, essa derivada bate aqui. Então eu produzo um dmi do f k mi. Como isso aqui é assimétrico, esse termo aqui é a mesma coisa que isso. Então, dmi disso aqui é zero. Dmi disso aqui é zero. Então quando eu aplico a derivada, o quadrigradiente na identidade de Bianchi, esse termo morre por causa disso, e esse termo morre por causa disso, me sobra isso aqui. Então isso aqui está me dizendo claramente que esse objeto aqui se propaga com a velocidade da luz. Se propaga com massa, isso aqui é uma equação típica de onda. Então, no fundo, se eu agora escrevo isso aqui em termos de y de w, isso aqui me diz que o D'Alembertiano de w é zero. Então, tem duas equações de ondas para as componentes desse R. Então, está mais do que certo que esse troço se propaga. Isso aí não é congelado. Então, essa equação, o spin 1, então, Pedro, aí voltando para você, se eu quiser saber se eu consigo dar de cinemática, propagar o spin 1, eu consigo. A equação me diz isso. Automaticamente,
aparece essa combinação. Essa combinação ela vem do próprio fato do spin 1 ser aquele dado por aquele operador θ mini. Tudo tá, saiu daqui. Mas o crucial foi quando eu impus essa equação. Mas a propagação vem do lado da laminar nulo. Isso. Mas aí então quer dizer que tem dois campos dentro da parte transversa que se propagam, mas antes no spin zero também não se propagaram. Dentro do tipo zero, não. Se zero dava gradiente pro zero. Tudo bem, mas aí o da laminar também estava dando igual a zero. Então, na mediana, do A longitudinal. Impus isso. Assim, Mas campo, mas aí você mostra que, na verdade, a divergência do campo, que o verdadeiro spin zero é a divergência do campo. Certo? Então, isso aqui, igual a zero, é crucial, porque aqui é que apareceu o, vamos dizer assim, o delta mini menos dmi sobre dava mediano, ani. Essa equação é isso aqui. E é daqui que saiu isso. Essa combinação, ela sai naturalmente dessa equação. Eu não imponho nada, isso aqui aparece. Então, toda a física, toda a propagação está nesse objeto. Então, esse objeto aqui, eu vou dar um intervalo, tá? Então, esse objeto tem propriedades interessantes. Quer dizer, eu ganho essa equação como consequência da simetria, quer dizer, a simetria, não vou nem colocar a simetria não, vamos dizer, como consequência da transversalidade é o spin 1. Esse objeto aqui é naturalmente o rotacional do ar, o rotacional covariante do ar. E aí a gente vê que eu tenho uma grande ambiguidade na escolha desse ar. Se eu pegar uma linha μ, que é a μ mais dm alfa, eu ganho um f' μ, que é dm a linha μ menos dm a linha μ. Se eu substituo isso aqui, essas gradientes, dmi, dmi, dmi do alfa cancela, então a gente ganha que o f μ igual ao f μ. Então eu tenho uma simetria. Parece uma simetria. Eu tenho o direito de jogar um gradiente em cima do ali sem mudar a física. A equação não sente isso. Então, esses objetos aqui, eles são definidos a partir do f μ. Então eles não percebem que eu pude mexer no ar. Essa mexida no ar ela não chega aqui. Então isso é o que a gente chama de simetria de Gauge, que é a simetria de calibre. Né? Essa aqui é a simetria que o spin 1 traz. Então ela está embutida no spin 1. Eu não pus ela de partida. Eu apenas disse eu quero selecionar o spin 1. Quando eu seleciono o spin 1 e digo que eu quero que esse spin 1 se propague, a simetria aparece. Então vamos ver o que essa simetria quer dizer. Essa simetria apareceu. Vamos só tirar mais uma informação e vou dar um intervalo. Isso aqui mais ou menos, eu estou recapitulando coisas que, de um modo ou de outro, vocês sabem. Eu estou só tentando colocar as ideias dentro de uma linha, né? Que é um modo de pensar a teoria de Gauge. Então vamos lá. Então, ou seja, a propagação do spin 1 aqui, esse objeto se propaga, então, claro que já todo mundo viu que aquele Y é o campo elétrico, o campo apenas do fator C, né? Ele
Se a gente faz isso aqui, a gente já tem condição, que é como eu vou finalizar. O que eu quero discutir um pouco mais é essa transformação. Então, uma simetria, a propagação de um certo spin, ele lhe traz uma simetria. Então, é essa que é a questão que me diz por que essa simetria, então, me garante que eu estou propagando o que está embutido nessa simetria? O spin. Quer dizer, fica claro uma coisa aqui para nós, que olhando aquelas equações que nós escrevemos, né, vamos dizer, divergência do W igual a zero, rotacional do W igual a menos C ddt do Y, vamos dizer assim. Divergência do Y igual a zero. E rotacional do Y. Tinha um C aqui também, né? Não sei se era 1 sobre C. Tá, né? É claro que essa equação aqui, ela está trazendo, no espaço dos momentos, fica claro que ela está trazendo informação que esses objetos aqui, eles satisfazem a equação de onda, então, 1 sobre C2 dt2 menos Laplaciano, atuando tanto no W quanto no Y. Isso aqui dá zero. Então a gente tem uma equação de onda, então a gente sabe que esse objeto tem a característica de uma propagação ondulatória, mais ainda, o vetor de onda sai ortogonal a W e a capa, e W e capa saem ortogonais entre si também. Então é aquela velha historinha que eu estou realmente tendo um fenômeno que está se propagando numa direção K, um fenômeno ondulatório, e toda a física está confinada a um plano ortogonal a K, quer dizer, o Y, o W e o Y. Então, um plano. Está claro que eu tenho alguma coisa que é realmente transversa à direção do movimento. Não tem nenhuma componente longitudinal. Está claro que o fenômeno é transverso. E, só para finalizar aqui um pouquinho, se nós olharmos para esse potencial, suponhamos que eu aplique o operador de divergência nessa equação. Então, eu tenho dB, a linha Mi, dB para Mi, mais gradiente de alfa. Como? Se eu estou com a Mi, ou se eu estou com a linha Mi, aquelas equações ignoram. O Y e o W não querem saber do lá. Qualquer que seja o A, o Y e o W não mudam. Então, se eu estiver trabalhando com uma configuração que tenha, por exemplo, dB a Mi diferente de zero, eu posso sempre calibrar o meu alfa. Posso escolher o alfa igual a menos 1 sobre gradiente dB a Mi. Isso aqui não se choquem, não, porque vocês têm que pensar, no espaço dos momentos, isso aqui é 1 sobre K2, K Mi a Mi. Isso aqui, pensa no espaço dos momentos. Então, isso aqui é 1 sobre K2, e isso aqui é um K Mi a Mi. Então, no espaço de... Claro, do ponto de vista do espaço das configurações, isso aqui é uma função de Green. Todo mundo já está acostumado, fez um cursinho de elétron, a gente sabe que essa expressão aqui tem que ser entendida desse modo. Alfa de Tx, né, alfa de x no espaço dos micróbios, é menos integral d4 x', espaço dos micróbios, que é função de Green, g, x menos x', d com coordenada x', atuando no A Mi x'. Isso aqui, essa função de Green que satisfaz essa equação. Ela mediana na direção da coordenada x de g de x menos x', é o delta de x menos x'. Essa expressão é isso aqui. Significa que eu consigo calcular o alfa a partir desse objeto, usando essa integral. 1 sobre D'Alembertiano significa essa operação aqui. Beleza. Então, se eu consigo achar um alfa, se eu estou como uma linha qualquer, se eu parto de um dB a Mi diferente de zero, eu posso sempre escolher um alfa e chegar numa configuração em que o dB a linha Mi é igual a zero. Essa simetria me permite que eu não cometa nenhum ato ilícito se eu fixar isso aqui igual a zero. O F não está sabendo de nada. Está rolando lá essa bagunça toda e o F não está sabendo de nada disso. Mas aí eu fixei esse objeto aqui. Então é isso que a gente chama. Então isso me diz o seguinte: o que essa simetria do fundo faz? Ela elimina o spin dela.
E isso aqui é uma afirmação invariante de Lorentz. Se eu estou decretado, então eu posso sempre, desde o início, trabalhar com devia ali igual a zero. Se eu não tiver ele igual a zero, eu faço ficar igual a zero. Então eu posso sempre trabalhar com um potencial que satisfaz a essa condição por causa da simetria. E isso aqui, qualquer transformação de Lorentz, deixa isso invariante. Então esse statement, ele não depende do observador, ele não quebra a simetria de Lorentz. Então, esse statement aqui, ele é o statement que diz, essa simetria mata o zero. Claro, tinha que ser isso, porque desde o início eu embuti que a minha propagação era só do spin 1. Se eu descobrir isso aqui, não é uma descoberta. Isso aqui simplesmente é um teste de consistência. No final do dia, o spin zero não pode estar aí. Porque eu decretei desde lá do início que era D'Alembertiano e lá transverso que era igual a zero. Então, eu já joguei fora do formalismo a parte constitucional desde o início. Então, não tem a simetria, mas quando eu abro mão do D'Alembertiano, porque quando eu impus essa equação, eu segreguei o spin zero. Joguei fora o spin zero, fica só o spin 1. Mas quando eu substituo isso aqui pelo operador de transversal e escrevo essa equação aqui, D'Alembertiano do Ali, menos dmi igual a zero, quando eu reescrevo a equação agora em função do ani, eu perdi o controle de que a parte transversa foi embora. A longitudinal foi embora. Esse A aqui carrega os dois. Então, de uma certa maneira, essa equação, aparentemente, ela deixou o spin zero entrar. Mas não. Na verdade, essa equação, com aquela simetria, ela está me dizendo, mesmo que aparentemente o spin zero tenha entrado, ele é morto por causa da simetria. Então, é a simetria, o papel da simetria de calibre é eliminar do campo o spin que você não quer. Então, isso a gente tem que fazer para todo e qualquer campo que tenha mais spins. E a gente já entendeu a receita. O spin que eu quero eliminar, ele tem o mesmo caráter do parâmetro que vai aparecer na transformação. Pois não? Uma curiosidade, assim, por exemplo, no caso do eletromagnético tem efeito Aharonov-Bohm. Então, os potenciais, eles têm, digamos assim, mais estabilidade física do que os campos. Sempre o potencial que tem realidade e o campo não, ou pode ser uma situação de potencial que não é o físico e o campo é? Vamos colocar o seguinte, o teu problema é o seguinte, você bota um elétron num campo de 10 Faraday. Quem vale é o campo. O elétron é o potencial. Agora você bota um elétron num campo de 10 a 6 Tesla. Tem um campo crítico do elétron. Se você quiser colocar uma partícula carregada num campo magnético, você pergunta, se eu colocar uma partícula carregada diante de um campo magnético, qual é a equação que eu uso para ela? F igual a QVD, ou eu uso P menos EA ao quadrado sobre 2M, psi igual a Epsi. Eu uso o quê? Mecânica clássica ou mecânica quântica? Problema, partícula num campo eletromagnético. O que eu faço? Eu conheço os dois. Eu sei resolver a equação de Schrödinger e sei resolver a lei de Newton. Mas o elétron, ele quer que você faça o quê? Qual é o critério que você tem para escolher a lei de Newton, para você escolher a equação de Schrödinger, a equação de Dirac ou a QT? Então, quando eu coloco um simples elétron num campo magnético, qual é o tratamento que eu vou dar? Lei de Newton, MA igual a QVD, equação de Schrödinger, P menos EA ao quadrado sobre 2M psi igual a Epsi, e H cortado, gama mi, dmi psi menos m psi, dmi menos IA igual a zero, ou eu vou usar a QVD? Depende da energia. Depende. Mas para outro... Então vamos lá. Então, aonde? Então o efeito Aharonov-Bohm, qual é então se o campo magnético, você tem que dizer, bom, o elétron está vendo um campo magnético, ele é que vai se entender com o campo eletromagnético. Não é você que vai decidir, ele já decidiu por você. Esse campo, o que ele faz comigo? O que eu tenho de intrínseco meu? O que é meu? Eu elétron. A única coisa que eu tenho certeza que eu tenho é o comprimento de onda, agora já foi embora, então eu posso falar, comprimento de onda de ponto, de Broglie. Então, a Dora não vai brigar comigo que o elétron tem um H sobre MC, H cortado sobre MC. Isso dá uma medida da distância do elétron. Aí o elétron vai dizer, esse campo magnético que está me paquerando aqui, ele tem o quê? Ele tem frequência? Ele tem que energia? O que ele tem que eu vou poder comparar comigo para dizer se eu entro na dele ou ele entra na minha? Ele fica quântico, eu tenho que jogar o formalismo quântico, ou eu viro clássico para atender o elétron. O elétron também, na verdade, o elétron é quântico.
Será que esse elétron eu posso dar ele um tratamento clássico? Suponhamos que o elétron não tem nem velocidade relativista, não. Pega o elétron do átomo de hidrogênio, C sobre 140. Então, não vou nem discutir na relatividade. Então, qual é o parâmetro que eu tenho para dizer se um elétron está no campo magnético, se eu uso mecânica clássica, mecânica quântica, equação de Dirac, ou eletrodinâmica quântica, ou teoria de corpos? Porque não existe. De repente, tem que ser claro. O campo magnético primordial, lá de 10 a 23 Tesla, nem a QED dá conta. Você sabe que o limite de campo magnético máximo para QED é cerca de 10 a 14 Tesla. Então, depois de 10 a 14 Tesla, a QED desmorona também. Então, o elétron tem que se dizer. Então, o que eu vou fazer? O que o campo magnético me diz que eu vou comparar com ele? O que um campo magnético intrinsecamente traz quando ele encontra um elétron? Um raio de síncrotron. Acortado B sobre M, blá blá blá. Então, se o problema te der um raio de síncrotron, que é menor ou da ordem do comprimento de onda de Compton do elétron, você tem que usar mecânica quântica. Mas, por exemplo, quando a gente faz problemas de física 3 e dá certo, quer dizer, engenharia elétrica dá certo, por quê? Porque os campos magnéticos não são tão altos. Eu estou muito abaixo do campo magnético crítico. Então, dá para botar um QVB. Dá certo. Tudo aí, QVB, beleza. Então, o campo magnético, ele tem que ser tal que você, a partir desse campo magnético, você sabe se o elétron vai ser quântico, se ele vai ser quântico relativístico, ou se ele vai ser campo quântico relativístico, ou se ele vai ser clássico. E aí sim, o efeito Harlamov-Von entra onde? Se o elétron é clássico, se o campo magnético não é suficientemente forte para fazer o elétron soltar a franga da quantização, ele deixa você sem efeito Harlamov-Von. Mas, se o campo magnético tiver uma intensidade tal que você tem que ver o elétron quântico, aí você tem que dar. Aí o efeito Harlamov-Von vai aparecer. Então, o efeito Harlamov-Von é circunstancial. Ele depende do problema. Então, para o elétron clássico, ele vê B, ele vê E e B. Mas o elétron quântico, ele vê o A e o tanto. Mas aí, deixa eu te colocar então a pergunta de outra forma. A gente está no limite quântico. A gente está no limite onde, por exemplo, no Harlamov-Von, onde diretamente eu tenho que pegar o A. Então, por exemplo, o que eu olharia daqui seria o seguinte, apesar de eu ter uma liberdade, uma não univocidade, o que daí eu diria, poxa, não é o físico, é só uma liberdade matemática, é essa liberdade que me faz matar uma não realidade física e impor uma realidade. Então, na verdade, o que eu intuiria seria o seguinte, no momento onde eu tenho potenciais, onde existe uma simetria de gauge, e essa simetria de gauge me permite escolher o que realmente está acontecendo, para esses potenciais simétricos, eu dou a realidade física a eles. Caso contrário, eu daria para o elétron. Pensa uma coisa, lembra do efeito Harlamov-Caixa? No final do dia, o que sai do efeito Harlamov-Caixa? O deslocamento das franjas de interferência. O elétron passa pela fita dupla, tem um padrão de difração. Se você coloca o solenoide, o elétron passa por uma região de campo magnético nulo, mas ele sabe que tem um ar não nulo. B é zero, mas o A não é zero. Então ele não sente força de Lorentz. Mas o A entra na fase. E é a fase que gera interferência. Mas no final do dia, quando você computa a grandeza física, que é o shift das franjas de difração, a franja ela sai em função do fluxo magnético, não em função do A. O fluxo magnético é o B vezes a área do solenoide. Então, mesmo que você use um A arbitrário, a franja de difração, ela vai ver o fluxo. O que é importante é o fluxo magnético. A grandeza física que sobra é o fluxo magnético, não é o A. No hamiltoniano de Schrödinger, vamos dizer, o efeito Harlamov-Von, ele não é relativista, ele é só quântico só. Então, a gente tem isso aqui. B menos A sobre H cortado por 2N, né? Só isso aqui. Isso aqui é o meu hamiltoniano, do efeito Harlamov-Von. Já está aqui, ó. Então, deu um solenoide. Deu um solenoide, né? O campo magnético é uniforme, né? B0. Então, o campo rotacional de A é igual a B. B é constante, então A é 1/2 de X vetorial B. Isso aqui é o potencial vetor do campo de Harlamov-Caixa, do campo de solenoide, no interior do solenoide. Para fora do solenoide, claro, integra essa equação, eu vou ter aqui o meu A, né? Então, B igual a rotacional de A, não é isso? Então, se eu fizer
pego uma superfície que envolve um solenoide, né? Então faço um integral de superfície aí. Então você vai me dar o fluxo de B, vai me dar I, raio do solenoide ao quadrado, vezes B. Tá? O B só está aqui dentro, vezes o B0. Então o fluxo total que está envolvendo isso aqui é 2πr, pela simetria do problema, 2πRA. Então, o potencial vetor do solenoide, ele tem uma simetria polar, então ele tem uma componente a θ, e ele é, pi cancela, ele é 2R2, B0, R2, aqui está o fluxo, vamos botar o pi aqui, está o fluxo, e aqui está o 2πr, θ. Então, esse é o potencial vetor fora do solenoide, o B é zero. Se a gente calcular o rotacional disso, dá zero. Então, fora do solenoide, o rotacional de A é B, que é zero. Mas o A não é zero. Então, o elétron que está passando no efeito Harlamov, bom, o solenoidezinho está bem concentrado aqui. Então, o elétron passa por aqui e por aqui. Os elétrons vão passar por uma região que tem A diferente de zero, mas B igual a zero. Quando eles interferirem para formar a franja de difração, esses elétrons vão ser defasados por causa disso aqui, ó. Isso aqui faz uma mudança de fase na função de onda, que é o A, que é diferente de zero. Mas quem conta na hora do efeito Harlamov, que vai sobrar para o efeito Harlamov-Caixa, vai ser isso. Harlamov-Bohm, perdão. Vai ser isso. Então, apesar de você poder variar o A, as franjas de difração elas vão perceber só o fluxo na frente. Então, não tem problema. Então, fisicamente, o A interfere. Mas ele não aparece na resposta dele. Se tiver A igual a zero, isso não Mas eu acontece. não tive problema nenhum com A na universidade. Sei. Na verdade, pelo contrário, na verdade eu concordo que o potencial é que É físico. arbitrário, entendi, sei. Mas assim, em outras situações, outras interações que não fossem eletromagnéticas, algum outro potencial que existisse, se eu ficasse na dúvida dele ser físico ou não, eu queria saber se eu podia ver. Não, se ele tem simetria, ele é físico. Na física de partículas, quando a gente fala teoria de campos e física de partículas, quando eu falo do fóton, alguém me chamando, já meu colega veio, só dar uma palavrinha por aí. Olha, eu já volto.